Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre a mensagem Condição Comum, que foi publicada no livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 123, referente ao Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Imediatamente, gritando o pai da criança, dizia: Eu creio, socorre minha falta de fé. Eita, vamos lá. Aquela passagem que o pai fala, né? Eu creio, Senhor, me ajuda com a minha incredulidade, uma coisa assim, né? A tradução aqui tá muito mal feita, mas eu não lembro de cabeça qual é a correta, então né, depois a gente... quem quiser ver, Marcos capítulo 9, versículo 24. Procura João Ferreira de Almeida, que é uma boa tradução. Vamos lá. Condição comum. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante a dificuldade do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha o missionário, verifica-se debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime da incerteza de espíritos infantis que mal começamos a conhecer noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercam do Cristo confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então, mais uma mensagem, né? Condição comum. Aqui, o Emmanuel, né, está trazendo uma mensagem acerca do Evangelho de Jesus, referente à fé. A gente observa que Jesus tem falado muitas vezes sobre a questão da fé. Ele volta e meia, ele volta a questão da fé, ele traz isso, né? E o Cristo, se nós nos reportarmos ao Evangelho, que é o ponto principal. Lembrando que essas mensagens aqui são referentes à passagem do Evangelho. E a gente vai observar que Jesus ele enfatizou muito a necessidade de nós desenvolvermos a nossa fé. Porque sem fé é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil a gente seguir, é muito difícil a gente conquistar, é muito difícil a gente ultrapassar dificuldades. Tudo isso ganha uma proporção muito complicada se nós não tivermos fé. Eu gosto sempre de lembrar aquela mensagem da Meimei, né? Que o mais desditoso dos homens é aquele que perdeu a fé e precisa continuar vivendo. Perder a fé é uma coisa terrível, gente. Para a continuidade da nossa vida, para a gente exercer as nossas atividades, nós precisamos ter fé. Fé no futuro, fé em nós mesmos, fé em Deus, fé na espiritualidade. A gente tem que ter fé. Fé é acreditar. É ter certeza que as coisas vão se resolver. A gente tem que ter certeza. Confiar em Deus é uma premissa para viver bem. Se nós não confiarmos em Deus, fica muito complicado. Nós temos que olhar para Deus sempre com a certeza de que dentro daquilo que for necessário às nossas vidas, nós seremos atendidos. Sempre. E o Emmanuel fala, né? Isso é uma condição comum do ser humano. Nós ainda somos muito oscilantes, podemos dizer assim, porque, vejam só, nós muitas vezes temos fé, principalmente nos momentos simples da vida, nos mais fáceis, a nossa fé é muito robusta. Mas, de repente, surge uma complicação, surge uma situação mais grave, mais difícil de ser realizada, e nós começamos a vacilar na nossa fé. Essa mensagem aqui desse homem, desse centurião, é muito interessante. Senhor, ele fala, né? Eu creio.
aí ele pede que Jesus fortaleça a fé dele, né? Porque ele sabe que a crença que ele tem, a fé que ele tem, ainda é muito incipiente, é muito pequena. E não nos podemos esquecer de Jesus falando, lá em Mateus capítulo 21, se eu não me engano, versículos 20, 26, uma coisa assim que ele fala, né? Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, né, nós vamos falar para essa montanha, vai daqui para ali e ela irá. Isso é um fato. A gente observa que essa fé que Jesus se refere, nessa fé pequena, né, ela é suficiente para realizar grandes feitos. E a gente pensa assim, quais são as montanhas que o Cristo fala que com a fé nós vamos remover? São as montanhas físicas? Claro que não, gente. A gente sabe que seria um evento, assim, fora dos padrões, a gente estaria mexendo com a constituição da própria terra. Imagina todo mundo mexendo as montanhas. Que balbúrdia, que confusão, que instabilidade para o nosso solo. É as montanhas das nossas dificuldades. É essas, dos nossos vícios morais, das nossas paixões. São essas montanhas que, se nós tivermos fé, nós vamos conseguir afastar, tirar e jogar longe da gente. É bom a gente ter isso firme na nossa cabeça, sabendo que o Cristo veio para nos auxiliar. E o Evangelho de Jesus, ele é podemos dizer assim, é uma orientação de como agir de forma a conquistarmos definitivamente a felicidade, a conquistarmos o reino do céu. Se nós ficarmos nessa, eu não sei se as coisas vão se acertar, na hora que está tudo bem eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade, mas quando surgem os problemas, começarmos a vacilar, ficar com medo disso, daquilo, aí realmente a vida torna-se muito mais complicada. E a gente precisa ter um pouco mais de confiança. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescido. O que pedires com fé vos será dado, disse o Cristo. Pedi e obtereis. Se nós realmente tivermos fé, se nós realmente tivermos essa fé mais estruturada, mais consolidada e constante, não essa fé que oscila o tempo todo, que vai no fundo do poço, sobe, que fica dando picos, a gente não pode ter essa fé. A gente tem que ter uma fé, assim, seja no grau que for, mas uma fé estabilizada, para que a gente viva dentro do nosso cotidiano em equilíbrio, em harmonia, em felicidade. Isso é fundamental. Então, a mensagem de hoje, mais uma vez, é sobre fé. O Emmanuel fala, né, que as massas como um todo, elas ainda oscilam muito no questão da fé. Mas nós precisamos, como seguidores do Cristo, como espíritas cristãos que somos, trabalhar a nossa fé, desenvolver a nossa fé e ampliar essa nossa confiança em Deus, para que a nossa vida realmente encontre a estabilidade que se faz necessária. Então, vamos à nossa prece para que possamos fazer o encerramento do nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, dê seu joinha lá, sua curtida. Ajude o nosso canal a poder crescer, a esse conteúdo ser levado a mais pessoas. Faça seu comentário, diga lá se você gostou, ou dê um bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é nós estarmos interagindo, porque quanto mais likes, quanto mais pessoas inscritas, se você também não é inscrito, se inscreva. Convide outras pessoas a inscrever, acione o sininho. E quanto mais a gente consegue interação de pessoas comentando e tudo, mais o YouTube entende que há um bom conteúdo ali e oferece esse conteúdo a outras pessoas. Pessoas fora do nosso grupo, elas conheçam também esse trabalho e venham a se enganjar, venham a participar desse nosso canal. O objetivo nosso é levar o Evangelho de Jesus a cada vez mais pessoas. Então, pedimos o auxílio de todos vocês. E uma característica que a gente tem observado nos relatórios que a gente tem recebido do YouTube, é que
as pessoas abaixo de 40 anos raramente assistem o nosso canal. Como se espiritualização só ocorresse após os 40, 45 anos. E a gente tem que olhar com isso com um pouco mais de cautela. Olhar para dentro de nós, olhar para aqueles que são mais jovens também, porque eles precisam também evangelizar a própria vida, transformar a própria vida. Então, isso aí, gente. Ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um culto do Evangelho, né, que é esse nosso Manhã com Cristo, amanhã às 7 horas. Até amanhã, se Deus quiser.